Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé e estou aqui de novo, mais um episódio do Entre Nós. E eu acho que eu vou nomear episódios para o Zé passar raiva, porque mais uma vez eu quero trazer um tema. Já estou preparando esse tema já tem um tempo, eu vou falar mais dele. Inclusive, se vocês quiserem, não esqueçam de comentar para que eu fale mais sobre esse tema. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os cupins. Bom, então, se é um tema para eu passar raiva, de onde que veio essa minha ideia? Já tinha começado há um tempo, quando eu já comecei a ensinar sobre agroflorestas. Eu sempre tento falar sobre isso, eu sempre tento explicar sobre isso, e é uma coisa que acho até um pouco estranho de ser tão difícil de ser entendido. Mas vamos lá, espero que vocês consigam me entender dessa vez. Eu vou tentar explicar com calma. E eu quero começar esse papo um pouquinho falando, como sou biólogo, quero falar da biologia dos cupins. Os cupins são basicamente um primo próximo das baratas. E elas, entre os insetos, são vários insetos que conseguem fazer isso. Então elas são seres eusociais, elas têm vários tipos de castas e vários tipos de trabalhos dentro, do seu cupinzeiro. E elas têm essas diferenças para cada uma fazer, como eu disse, cada uma fazer um trabalho diferente, desempenhar funções diferentes dentro do cupinzeiro. E uma das características que os cupins têm, que elas também compartilham com as baratas, é a capacidade de digerir madeira. Ela tem, então, dentro dos estômagos delas, tanto as baratas quanto os cupins, uma microbiota, principalmente de protozoários, que são capazes de fazer essa digestão. E a gente já até comentou por aqui, no Muda Floresta, o tanto que é difícil, a digestão de, principalmente a lignina, que é a matéria de madeira mais dura de todas, a matéria que é mais lignificada, que é o nome, então é uma madeira muito mais resistente. E quem consegue comer grama e plantas no geral, normalmente comem as plantas mais macias, tem que triturar elas por diversos dias, ou tem estômagos especializados para essa trituração, e sempre tem nos seus estômagos diversos microbiotas, desde bactérias, protozoários, fungos eu acredito, se bobear pode até ter desse mundo maluco, mas eu sei que os principais são as bactérias e os protozoários que fazem dentro dos estômagos essa digestão. Os cupins têm exclusivamente um ser vivo dentro do estômago delas que digere madeira em decomposição. Esses seres vivos, eles não conseguem digerir madeira verde. A madeira verde, ela tem ainda, compostos ali que a madeira já em decomposição, ela já evaporou, diversos metabólitos, diversos óleos, diversas coisas que as plantas guardam dentro delas. A madeira podre já evaporou, outros seres vivos já chegaram lá e já consumiram aquilo, Então, para os protozoários que existem dentro do estômago dos cupins, eles necessitam dessa madeira um pouco mais velha para poder conseguir digerir com mais tranquilidade, certo? Estamos entendidos até aqui? Então, vamos ao ponto que eu quero. Cupins não matam plantas, certo? Então, vocês veem aquelas reportagens, planta centenária cai no Parque Ibirapuera por conta de cupim. Não é por conta de cupins, No começo da frase já estava o porquê. Se ela é centenária, plantas ficam velhas, gente. Plantas morrem. Plantas têm seus ciclos, mesmo as plantas centenárias, certo? Então, a planta já estava debilitada, já estava velha, já estava no fim dos seus ciclos. Existem plantas que, inclusive, avisam para os cupins que elas já estão no fim do ciclo. Elas têm... Não é que avisam, Eu gravei um episódio falando para não humanizar as plantas e nem nada, e estou fazendo isso agora. Então, as plantas, quando elas já estão na senescência, elas começam a secretar
diferentes metabólitos, diferentes cheiros em volta delas, que os cupins entendem isso como uma informação de que a planta já está no seu tempo de envelhecimento. E é o ponto perfeito para os cupins se deliciarem. Então, cupins não matam plantas, tá? Então, se você tirou lá a sua planta e ela está cheia de cupim no tronco, cheia de cupim nas raízes, não foram eles que mataram a sua planta. A sua planta já estava velha, ela já estava com deficiência de algum tipo de nutrientes ou excesso de nutrientes e já estava para morrer, certo? E por que eu estou falando disso tudo? Eu estava assistindo uma das aulas, inclusive sigam o Lucas Machado, que é professor também de agrofloresta, tem seu curso, ele é muito bom. E ele estava tentando fazer essa aula sobre cupins. E ele não conseguiu fazer toda essa mise-en-scène, toda essa graça que eu fiz para chegar até aqui. E estava tentando explicar isso que eu expliquei, de que os cupins não comem a sua planta. Cupim não mata uma planta, eles só comem matérias já em decomposição, matérias de origem de madeira e etc, né? Até folhas também, mas que já estão em decomposição. Eles não comem nada verde, são totalmente diferentes das formigas. Eles são até parentes completamente diferentes das formigas. Eu acabei de falar que eles são parentes muito mais das baratas do que das formigas, certo? Então as formigas fazem um trabalho diferente do que os cupins. Os cupins são especializados em comer matéria orgânica de origem vegetal já em decomposição. E era isso que ele estava tentando falar. E as pessoas não conseguiam aceitar. Todo mundo falando, não, mas eu tirei minhas mandiocas, elas estavam cheias de cupim matando elas. Não, a sua mandioca foi plantada num ambiente com as qualidades não muito boas para que ela pudesse ter todo o aparato, né, de defesa e etc. que uma planta tem. E ela começou a morrer e os cupins estão lá para fazer o trabalho deles. Então, qual que é o papel dos cupins? Reciclar matéria orgânica de origem vegetal, certo? Então é isso que é o trabalho deles. As plantas já estão lá, já em decomposição, os cupins se aproveitam daquilo e quando o cupim, né, começa a mordiscar uma parte que já está em decomposição, é claro que ele vai abrir mais área para infecções, mais área para a planta que já está debilitada morrer. Então, ele pode ajudar a sua planta a morrer. Isso aí eu até concordo com vocês. Mas não é a causa principal. Vocês entenderam que o cupim é muito mais um sintoma do que a causa? Então, a planta já estava ruim, já não estava num ambiente bom. Às vezes, a muda era ruim. Tem vários tipos de elementos que podem influenciar nesse seu plantio e nessa qualidade dessa sua planta. Então, os cupins, de novo, são apenas um resultado de um plantio deficiente, beleza? Então, cupins, eles não vão matar as suas plantas. E aí um lema que a gente usa direto aqui no Muda Floresta, que é o de sempre manter a sua área com cobertura do solo, isso também você vai estar dando comida para os cupins. Então, você está dando oportunidade dos cupins comerem aquilo, ao invés de atacarem sua planta que está um pouquinho debilitada. Então, eles acabam deixando sua planta mais em paz se você disponibiliza esse tronco, essa folha que eles precisam, certo? Então, cobrir a área com muita matéria orgânica, além de impedir que os cupins, né, ataquem diretamente a sua planta, você vai estar contribuindo que o solo melhore, vai alimentar melhor a sua planta vai ficar mais saudável e os cupins vão ir caçar comida em outro lugar. Certo? Então, processos agroflorestais, além de contribuírem para a alimentação desses seres vivos, então a gente não faz nenhum tipo de combate a eles. É um murundu ou outro que a gente derruba porque eles estão no caminho, né, do nosso plantio, coisas do tipo, mas os que não estão a gente nem chega perto. Inclusive, existem diversos estudos mostrando que a área em volta do cupinzeiro tem uma qualidade de terra muito maior do que próximo a ele, né? Então, vou deixar isso linkado nas nossas postagens, pode deixar. Muita informação e muita coisa sobre cupins que a gente não sabe. A gente acha que é só praga e que só destrói,
E a gente acaba vendo, né, recebendo muita coisa estadunidense, né, basicamente, que lá as casas são todas feitas de madeira, e aí é claro que os cupins são os maiores inimigos, né? Eles fazem aquelas, tipo um lona de circo em volta de uma casa para injetar a casa de veneno para tentar acabar com os cupins, e mesmo assim o cupim tá lá de volta depois de algum tempo. Então, a gente tem que entender muito mais essas causas e o que o cupim é um sintoma e tratar a causa do porquê que ele está ali, certo? Acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês que me ouviram nessa maluquice até aqui. Passem para frente nessa ideia sobre os cupins e de como que os cupins não são esses vilões, essa coisa que muita gente acha, e de como que eles têm uma importância muito grande, como qualquer outro ser vivo, na ciclagem dos nutrientes, no trabalho deles na terra, revirando o solo e por aí vai. São os seres vivos importantes que trabalham junto com a gente e que, se a gente souber entender melhor o papel deles, nenhum deles vai ser uma praga e vai atrapalhar a gente. Beleza? Então acho que é isso. Muito obrigado e Floresta Zonada.